pessoal, estamos de volta com o Minuto Gestão Pública com Cláudia Pereira. Essa semana nós vamos entrevistar a professora Carmen Boaventura. A professora Carmen Boaventura é uma especialista em licitações públicas e em direito administrativo e o tema dessa semana será sanções administrativas. É um grande problema para a administração, né? Quando a gente contrata aquela empresa, a empresa não cumpre com o contrato. E aí, o que a gente pode fazer, né? Então, a primeira pergunta para a professora Carmen é: a administração pública tem a obrigação realmente de aplicar penalidades? Olá, doutora Cláudia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite a participar do programa Minuto da Gestão Pública. É um prazer estar aqui presente, ao tempo em que parabenizo a iniciativa na realização do programa. Bom, inicialmente é válido salientar que a administração pública ela tem o poder-dever de instaurar procedimento administrativo para a apuração do fato ocorrido, mas não necessariamente a aplicação imediata de sanção administrativa ao final do processo. Isto porque, quando a empresa é cientificada a respeito do procedimento administrativo, ela tem a oportunidade de apresentar a sua defesa. E nesse momento, pode ser que haja um caso de excludente de culpabilidade, ou seja, nos casos fortuito, uma hipótese de força maior, e a empresa então apresenta a sua justificativa e não necessariamente vai então haver aplicação de penalidade. Então, na verdade, a administração pública tem o poder de instaurar procedimento administrativo, mas não necessariamente ao final do processo aplicar sanção. Entendi, professora. Mas é necessário a formalização desse processo sancionador, ou seja, é necessário um processo formal para que haja penalidade? E como se dá, em caso positivo, como se dá essa aplicação? Bom, conforme nós respondemos à primeira pergunta, constitui poder-dever da administração pública instaurar procedimento administrativo para apurar condutas irregulares, seja praticadas por licitantes durante o procedimento licitatório, seja no cumprimento do contrato. Bom, e para que isso aconteça, é necessário que a administração siga o princípio do devido processo legal. Significa dizer, após a ciência da irregularidade, é necessário que a administração instaure o processo, que esse processo seja devidamente autuado, que a empresa seja cientificada, seja notificada a respeito desse procedimento administrativo instaurado, para que ela possa então apresentar inicialmente a sua defesa prévia. A posteriori, haverá a fase de instrução probatória, momento em que a administração pública irá avaliar e coletar essas provas apresentadas pela empresa e verificar justamente qual foi a exposição de motivos e as justificativas apresentadas relativamente à conduta praticada pela empresa. Posteriormente, haverá uma nova oportunidade de apresentação de alegações finais por parte da empresa e esta deve ser novamente intimada a respeito desse procedimento. Ao final, haverá um relatório feito pela administração pública e decisão da administração depois de analisados os fatos e as justificativas apresentadas pela empresa, tanto na defesa prévia quanto nas alegações finais. Após essa decisão, a administração pública deverá oportunizar a fase recursal e publicar, nos meios oficiais, a decisão. Os processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registro de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver.
O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Perfeito, professora. Mas há realmente a necessidade de se abrir prazo para que a empresa possa se manifestar? Bom, essa pergunta é muito interessante. Isto porque o artigo 87 da Lei 8666 de 93 traz a aplicação de penalidades de sanções administrativas para o contratado, na fase de cumprimento e na execução do contrato. Muito embora essa disposição da Lei 8666, é interessante trazer o artigo 7º da Lei do Pregão, da Lei 10.520 de 2002, que dispõe que a empresa que deixar de entregar ou entregar documentação falsa exigida para o certame, ou seja, para a sessão pública, incidirá em uma conduta irregular, sendo, portanto, suscetível, após devido procedimento administrativo, a aplicação de sanção, impedimento de licitar e contratar com a União, com os estados, com os municípios ou com o Distrito Federal, descredenciamento no SICAF, sem falar da possibilidade de aplicação de multa, tá? Mas é importante ressaltar que não somente ao contratado, aquele que está prestando serviços ou entregando os bens para a administração pública, mas também são possíveis a aplicação de penalidades para os licitantes, ou seja, que estão praticando atos durante o procedimento licitatório, durante o certame. Muito esclarecedor, professora. Mas, como última pergunta, na aplicação da sanção, é possível acumular essas penalidades? Em relação a esse ponto, é interessante trazer a disposição da Lei 8666 de 93. O artigo 87, ele traz, então, a possibilidade de penalidades e sanções administrativas, que são a advertência, a multa, a suspensão temporária e a declaração de inidoneidade. É importante salientar nesse ponto que a sanção de declaração de inidoneidade prevista na Lei 8666 de 93 é diferente da declaração de inidoneidade disposta lá na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. São sanções, portanto, distintas, aplicáveis a situações diferentes. Voltando à disposição, portanto, da Lei 8666, convém salientar que há a disposição do parágrafo 2º do artigo 87, que dispõe que é possível acumular a multa com as demais sanções, ou seja, pode ocorrer multa e suspensão temporária da participação em licitações. Mas é válido salientar sempre que a aplicação dessas sanções, inclusive a possibilidade de cumulação com a multa, deve ser oportunizada à empresa licitante apresentar sua defesa, expor os seus motivos, e a administração pública deve analisar esses motivos, essas justificativas apresentadas pela empresa e avaliar e decidir de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade, inclusive relativamente à questão da dosimetria na aplicação da pena, evitando, portanto, sanções excessivamente gravosas em relação à conduta praticada. Professora Carmen Boaventura, muito obrigada pela sua participação. Quem gostou, os nossos internautas que gostaram, podem seguir a professora Carmen. Ela tem um perfil no Instagram chamado Direito do Licitante, um perfil muito bom. Ela tem programas, apresenta também entrevistas, todas na área de licitações e contratos. Muito enriquecedor para todos nós. Doutora Cláudia, eu gostaria de agradecer imensamente, reitero os meus agradecimentos na participação desse programa, Minuto Gestão Pública. Parabenizo novamente a realização desse programa de extrema valia, levando, portanto, conhecimento às pessoas que trabalham na administração pública e também às empresas que participam de licitação no dia a dia, que estão, portanto, suscetíveis de aplicação de sanções administrativas. Gostaria de agradecer profundamente o seu convite e dizer que eu permaneço à disposição. Tenho os meus contatos de e-mail, tenho o meu contato do Instagram, nosso Instagram é Direitos do Licitante,
Para você que não acompanha, nós temos sempre artigos publicados pelo Instagram, divulgação de notícias, legislação diante desse cenário tão difícil, inúmeras alterações normativas, e nós estamos sempre coletando materiais e divulgando artigos, inclusive de minha autoria, a respeito dessas constantes inovações normativas. Eu permaneço à disposição e muito obrigada mais uma vez pela participação no programa. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana com um pouco mais de gestão pública, esse assunto que nos interessa e é super interessante, é atual e importante que o cidadão tome conhecimento. É isso aí. Até a próxima semana. Muito obrigada.